Ok. Então, unidade 1, percurso 3, lugar geográfico. Tá? O que é lugar? Lugar, então, é a menor dimensão de um espaço geográfico. Então, é o local, né, pessoal? É o espaço em que vivemos. Exemplo, sala de aula, a rua, o bairro, a sua casa, o seu quarto. É um lugar geográfico, é o lugar onde você está. Ok? Tanto a superfície terrestre como os lugares são constituídos por elementos, né? Elementos naturais e elementos culturais. Do mesmo jeito de uma paisagem, pessoal, os lugares contêm os dois elementos, tanto elementos naturais, tanto os elementos culturais. Aqui na primeira foto, né, o balneário ali do Steg, não sei se alguns já foram. O balneário do Steg, então, contém elementos naturais, tá? Como ali o Rio Brás Norte, as árvores, a areia, são elementos naturais. A cidade de Guarantã é um elemento cultural, mas também possui alguns elementos naturais, como as árvores, tá? Beleza? A diferença de lugares. Existem grandes diferenças em relação aos lugares em uma mesma cidade. Tá? Exemplo, existem lugares com uma infraestrutura melhor em outras partes da mesma cidade. Esses lugares que eu estou falando, pessoal, seriam os bairros, né? Então, existem bairros na mesma cidade com uma infraestrutura melhor do que em outra cidade, em outra parte da cidade. Que nem aqui o exemplo. A região central de Guarantã, ele tem uma infraestrutura melhor, tá? Tem asfalto, né? Tem rede de água encanada. Um exemplo ali, aqui é a foto, é uma vista do espaço, né? Que eu peguei no Google Earth, do bairro Santa Marta. Vocês podem perceber então que tem uma infraestrutura mais deficitária, né? Em relação ao centro, não tem asfalto, não tem às vezes agora que tem uma praça, né, uma praça municipal, mas tem pouca infraestrutura. Aqui existe uma divergência, ó, pessoal. Aqui tem o Santa Marta e aqui o novo bairro, né, residencial que estão construindo no Ecoparque. Você já pode perceber uma grande diferença entre esses dois bairros, tá? E estão localizados na mesma cidade. Então aí na página 28 nós vamos inicializar o percurso 4, né, que é sobre o território. Então a partir desse momento nós vamos começar a entender as relações maiores, né, de lugares e espaços, entrando então na questão de território. O que seria território, pessoal? O que é território? Então, território, ele é o espaço geográfico de um país ou estado, tá? Territórios têm suas fronteiras definidas, né? Então, seria então o espaço terrestre de um país. Então, seria o espaço então que esse país está localizado. O mundo então ele é constituído por cerca de 190 países, ou seja, 190 territórios autônomos, tá? Aqui tem um mapa mundi, tá? Vocês podem perceber que cada país tem suas fronteiras, tá? Como Brasil, Estados Unidos, México, Zâmbia, entre outros países, China. Existe então seus territórios, ok? O território e as unidades políticas administrativas. Essas unidades políticas administrativas são as tão famosas unidades federais, ou seja, unidades da federação. Tá? No Brasil, as unidades federativas são representadas pelos estados, tá? Como o estado de Mato Grosso, estado de São Paulo, estado do Paraná. Tá? Em outros países são utilizados outros meios, né, outros critérios, como as províncias, tá? Mas com a mesma autonomia de um estado, como o estado de Mato Grosso. Elas são utilizadas então para facilitar a administração de um país, tá? Exemplo, o Brasil, ele contém 27 unidades políticas, ou seja, 27 unidades federais, sendo então 26 estados
e um Distrito Federal, onde está localizada a capital do Brasil. Tá? As unidades federais são os estados, tá? Que corresponde aos estados. Dentro de um estado, exemplo, o estado de Mato Grosso, contém outros territórios menores, tá? Existem divisões ainda menores, sendo os municípios. No Brasil, tem cerca de 5.568 municípios, né, que tem uma autonomia própria ali interna, tá? No Mato Grosso tem cerca de 141 municípios, tá? Apesar do Mato Grosso ser o terceiro maior estado em extensão, né, do Brasil, ele tem apenas 141 municípios, tá? Então é um dos estados menos densamente povoados. Além de estados, os países podem ser então divididos em províncias, departamentos e também cantões. Tá? Então, além de estados, pessoal, as unidades federais, como no caso da Argentina, ela utiliza o método de províncias. Tá? Então, existe a província de Buenos Aires, província de La Plata, tá? Província do Grande. Então, são províncias com autonomia que nem os estados. Já no Uruguai tem a questão dos departamentos, tá? Mas é a mesma importância, né, de um estado tendo o próprio governo, ok? Território e poder. Do mesmo modo que os governos controlam as fronteiras, nós também controlamos nossos territórios, tá? Então, território ele não é somente um território de um país, né, de um governo, tá? Quem querer seguir, está lá na página 30, tá? Ok? Então, o território também pode ser exemplificado, né? A questão da nossa casa, do nosso lote, do nosso sítio, da fazenda. Então, cada território desse você que manda, no caso, na sua casa, no seu lote. Então, você é dono daquele lugar ali, ok? Quando teu pai ou tua mãe tem a posse, ou seja, os documentos que provam que você é o dono, então você é o dono desse território aí, no caso essa casa. Aqui essa casa, então é um território particular, ok? Sua casa então é um território particular seu. Você não vai deixar às vezes uma pessoa estranha entrar, né? Sem você então saber que a pessoa entrou naquela localidade. As atividades, página 32 e página 33.